Fala pessoal, vamos à resolução do quiz da videoaula 1 de matemática financeira da primeira semana então dessa disciplina. Antes de iniciar a resolução, então gostaria de comunicar a vocês aí, nossos assinantes do canal, que esse bimestre a gente vai acompanhar, né, todas as disciplinas do eixo de computação, licenciatura e produção e negócios, e inclusive matemática financeira. Está disponível lá no nosso site eadvideos.com.br, que aparece aqui na tarja abaixo do vídeo. Lá você vai encontrar então todos os gabaritos, as atividades avaliativas comentadas em vídeo, resumos, lives e também a resolução dessas questões de apoio que compõem então o quiz, os objetos educacionais e também o desafio de cada semana, certo? Então confira lá, acesse o nosso site, seja um apoiador classe A. Por 6 vezes de R$ 14,90 você tem acesso então a todo o material de acompanhamento dos cursos, né? De produção de negócios, de computação de licenciatura. Então é um valor aí para ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdos para vocês. E vamos então à resolução deste quiz da semana 1, que fala então sobre taxas, né, proporcionais e equivalentes nos regimes de juros, né? Então a questão diz o seguinte: em cálculos financeiros é muito comum termos que converter taxas de juro, de forma que unidade de tempo da taxa seja a mesma do tempo de capitalização nos nossos valores monetários. Com base na explicação da videoaula 1, assinale a alternativa que apresenta a diferença entre uma taxa de juros proporcional e uma taxa de juros equivalentes, né? Então, antes de adentrar nas questões, a alternativa correta então é a letra A. Eu gostaria então de retomar um pouquinho, né, essa definição dos termos, né, de taxa de juros proporcional e taxa de juros equivalente. Então, a taxa de juro proporcional, eu inclusive copiei lá do slide, ela é você pegar a taxa de juros em um período de tempo e dividir por um período menor, por exemplo, né? Então, aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui, esse 18% aqui, que se refere, ele está sendo designado a uma taxa de juros ao ano, né? Então, AA. E se eu quero determinar qual é a taxa proporcional, se eu fosse num regime de juros simples, por exemplo, aplicar a uma taxa mensal, qual deveria ser essa taxa para que a taxa ao final do ano seja esse 18%? Daí basta você pegar a taxa do ano e dividir pelos 12 meses que compõem o ano. Então você tem uma taxa proporcional de 1,5 ao mês. Certo? Então, taxa proporcional é isso. Você pega a taxa de juros e divide, né, ela de acordo com o período de tempo que você deseja. Simples assim. Sobre, né, a taxa de juro equivalente, a gente tem que ter um pouco cuidado, porque nós temos aí uma grande diferença no regime de capitalização simples e no regime de capitalização composta. Então, a taxa de juro equivalente é a taxa de juro que depende o período de capitalização para você poder calcular ela. Tá? Então, aqui o exercício colocou um exemplo, né, de taxa equivalente. Taxa equivalente significa o seguinte: ao final, né, desse período, você vai ter o mesmo montante que você tem a uma taxa em uma certa unidade de tempo e outra unidade certa de tempo. Então, assim, esses juros aqui, por exemplo, que foi calculado de 2,5 ao mês e 15% ao semestre, ele se refere a um período de 2 anos. Tá? Então, eles estão comparando essas taxas de 2,5 ao mês ao final de 2 anos e 15% ao semestre também ao final de 2 anos. O que acontece aqui? Nós aplicamos 2,5% ao mês, então 0,25, que representa a taxa unitária, vezes o 12,
que é a quantidade de tempo no regime de capitalização simples. Nós chegamos então no mesmo montante, que é 150 mil. Por semestre, o que a gente fez aqui? Se por mês era 2,5, por semestre, basta você pegar esse 2,5 e multiplicar por 6. Daí você tem 15%, certo? Ao semestre. Só que ao invés de você aplicar em 12 meses, você tem que converter que em um ano nós temos quantos semestres? 2 semestres. Por isso que multiplicamos por 2. Então nós modificamos a taxa de mensal para semestral. A taxa é equivalente, pois no mesmo período de tempo de 2 anos, nós temos o mesmo montante acumulado, que é de 150 mil. Então essa é a taxa equivalente. No regime composto muda um pouquinho, porque no regime simples todos os cálculos de taxa são proporcionais, tá? E no caso do regime de capitalização simples, a taxa proporcional e a taxa equivalente são iguais. Então, taxa equivalente é a mesma que a taxa proporcional. Proporcional. Porque os juros ele incide de forma fixa sobre o capital. Então basta você trabalhar aqui com médias aritméticas, tá? No regime simples, né, de capitalização. Já no juro composto, essa conversão de taxas mensal para semestral, ela se dá pela média geométrica, tá? E a média geométrica é calculado desta forma aqui, tá? Então essa fórmula tudo reduz ao mês. Então se você tem uma taxa há um tempo, por exemplo, semestre, você iria calcular aqui o I6, que seria a raiz sexta de 1 mais a taxa, que daí depende da taxa que você tem, menos 1. Então é dessa forma que você encontra as taxas equivalentes. Tá? Lembrando que taxa equivalente também no regime de capitalização composta, você tem que obter ao final do período o mesmo montante. Só que as taxas elas não vão ser calculadas diretamente como eu fiz aqui no regime simples, né? Que foi pegar o 2,5 e multiplicar simplesmente por 6, porque um semestre tem 6 meses. No regime de capitalização composta vai ser um pouquinho diferente esse cálculo e a fórmula para ser encontrada é esta aqui que a gente aplica. Então, só resumindo o que são taxas, né, proporcionais e equivalentes. No regime de capitalização simples, taxa equivalente e taxa proporcional é a mesma. No regime de capitalização composta, nós temos então que aplicar a média aritmética para poder converter essas taxas equivalentes, tá? Então, respondendo agora o exercício, por que a primeira é correta, né? A taxa proporcional é a simples divisão entre a taxa de juros considerada e o número de períodos de capitalização. Então, considerei 18% ao ano, quero saber quanto que é ao mês, eu divido simplesmente a taxa ao ano pelos meses e eu encontro então a taxa ao mês. Já as taxas equivalentes são aquelas que produzem o mesmo volume de juro quando aplicadas a um capital no mesmo intervalo de tempo. Então, estou falando de um ano, 12 meses, um ano, 2 semestres, aplicadas a taxas equivalentes, tá? Que gera o mesmo montante, 150 mil. Né? 150 mil, 150 mil. Então, por isso que essa está correta. Vamos analisar as demais por que não estão corretas, né? Pode-se aplicar taxas proporcionais quando pretende-se calcular o montante a partir do capital inicial e do prazo de capitalização. Já a taxa equivalente é utilizada quando queremos calcular o capital a partir do montante, que é chamado de atualização. Então, a taxa proporcional à taxa equivalente não é uma ferramenta utilizada para você calcular montante. É simplesmente você fazer a comparação entre aplicações em que resulta o mesmo montante. Então, não tem essa distinção. Tá? Claro que tem essa distinção quando se trata de regimes de capitalização distintos, né? Você pode utilizar a proporcional para você encontrar
diretamente, né, o juro após uma certa quantidade de capitalizações, de tempo de capitalização, e a taxa de juro composto também, né? Você pode encontrar a taxa, digamos, efetiva, para você encontrar diretamente a taxa total, né, paga ou recebida de juros. Mas isso não é uma regra, então não há assim um direcionamento de que taxa proporcional serve para isso, taxa equivalente serve para isso. Não. São simplesmente ferramentas para a gente poder resolver uma questão ou encontrar, talvez, de forma mais eficiente o que se deseja. Tá? Taxa proporcional é aquela aplicada a regime de capitalização composta, quando a taxa equivalente é aplicada no regime enquanto a taxa equivalente é aplicada no regime de capitalização simples. Não necessariamente, né? Você pode usar a taxa equivalente no juro composto, desde que você faça a média geométrica. Tá? Então não há nenhuma correlação entre esses regimes, né, com essas diferentes taxas proporcionais e equivalentes. Ambas existem tanto no simples quanto no composto. A taxa proporcional é aquela em que o valor dos juros é igual à taxa multiplicada pelo valor principal. Já a taxa equivalente é aquela em que o valor dos juros é igual à taxa dividida pelo valor principal. Quando a gente trabalha com taxas de proporção, taxa equivalente e taxa proporcional, a gente nem sequer trabalha com o capital inicial, a gente trabalha simplesmente com a taxa de juros. Então não há nenhuma relação entre os juros do simples, do composto, calculado sobre o valor principal. A gente só usa mesmo o I, né? Ó, o I utilizado aqui e também o I a gente utiliza aqui, nesse caso, né, aplicado a uma questão numérica. A taxa proporcional é utilizada quando a capitalização é feita em períodos mais curtos, como diariamente ou mensalmente, enquanto a taxa equivalente é aplicada para capitalizações mais longas, em períodos semanais ou anuais, semestrais ou anuais. Não há nenhuma tabela em que a partir de um certo período você utiliza taxa proporcional ou taxa equivalente. Não há sentido nenhum. É claro que se você utilizar taxa proporcional em períodos mais curtos, digamos assim, você vai ter apenas um trabalho em calcular uma diferença muito pequena entre a taxa dia a dia ou semana a semana. Mas enfim, você pode aplicar em qualquer período de tempo, tanto a taxa proporcional quanto a taxa equivalente. Não há restrição nenhuma quanto a isso. Também tem uma falsa ilusão de que a gente utiliza juros compostos quando a gente tem uma aplicação mais longa, né, digamos assim, de longo prazo, ou aplica essas taxas simples quando o prazo é curto. Nada disso, né? É claro que geralmente a gente utiliza juros simples, se é que utiliza juros simples ainda, quando existe um intervalo de tempo menor. E daí você não vai ter tanta perda comparado com a taxa de juros compostos, né? Com o regime de capitalização composto. Você cobra inclusive sobre os juros do mês anterior. Mas só que uma divagação, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Tá? Então, a alternativa correta é a primeira, pois foi o que eu acabei de demonstrar para vocês utilizando os exemplos trazidos no slide da semana 1.